Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você ama a Deus de verdade? Você sabe ou não? Fica comigo até o final que a lição dessa semana vai responder essa pergunta para você. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para estudar sobre a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e assim possamos ter entendimento da Tua mensagem. Por isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E vamos lá, vamos fazer aquele convite especial para todos vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para nós, ajuda muito o nosso canal para que ele possa crescer e levar a mensagem de esperança para todas as pessoas que assistirem aos nossos vídeos. Tá certo então? Tá combinado? Então vamos lá para mais uma lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana é ame o Senhor, o seu Deus. E o verso áureo é: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6, versículo 5. O que significa isso? Significa que a gente deve amar a Deus de forma absoluta. A gente não tem que colocar outras coisas diante de Deus. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, não importa. E você deve estar falando assim: bom, para ele é fácil falar isso, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É que ele não sabe a situação que eu vivo, não sabe das dificuldades, dos problemas. Realmente eu não sei dos problemas que você tem, das dificuldades que você vive, mas Deus sabe todas as coisas que você passa. Obviamente que você, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, primeiro você deve ter um relacionamento, estabelecer um relacionamento com Deus. Só assim, estabelecendo um relacionamento assim. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, enquanto você estiver consciente, você tem que conversar com Deus, estabelecer um relacionamento com Deus e assim, desse modo, você vai aprender como é que você ama a Deus realmente. É um exercício de fé. É um exercício que você tem que fazer com você mesmo. Ou seja, ninguém ama uma pessoa sem conhecer. Então, às vezes, o que falta para nós? Conhecer Deus de verdade. E como é que a gente faz isso? É justamente isso que eu estou falando. Lendo a Bíblia, orando, conversando diariamente com Deus. A todo instante, Ele tem que fazer parte da sua vida. Foi Ele que te criou. Então, justamente todas as decisões que você tem que tomar na sua vida dependem exclusivamente de Deus. É a Ele que você tem que perguntar: como é que eu faço isso? Como é que eu faço para amar a Deus todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças? É a Ele que você tem que consultar. E com certeza Ele vai te dar uma resposta. Pode demorar muito ou pode ser rápido. É tudo no tempo de Deus. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 10, versículo 12. Nesse versículo é interessante que aqui Deus manda que a gente deve temê-lo. A gente tem que ter temor a Deus. E em contrapartida, lá no primeiro livro de João, a gente encontra o seguinte: no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, versículo 18. Então, parece meio que incoerente, né?
Se no amor não tem temor, então o que quer dizer isso? Bem, aqui a palavra temor tem um outro sentido. Eu fui procurar no dicionário. O primeiro temor quer dizer o seguinte: ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor da miséria, da velhice e da morte. E o segundo significado, sentimento de respeito profundo ou de reverência por temor a Deus. Quando a gente é criança, a gente tem medo do nosso pai, da nossa mãe, mas a gente não ama nossos pais. Então, quer dizer assim, é a mesma coisa. Para a gente amar Deus, a gente tem que temer Deus. A gente tem que temer Deus pelo seguinte: quando a gente é criança, a gente tem medo de apanhar. Obviamente, a gente não quer fazer nada de errado. A gente quer ser obediente porque a gente não pode apanhar. E a gente tem medo. Tem o primeiro sentido da palavra temor que eu pesquisei aqui. Só que depois, quando a gente é adulto, a gente ama tanto nossos pais, a gente entende que amor não é isso. Amor não é ter medo. A gente ama tanto nossos pais que a gente tem temor, ou seja, temor em desagradá-lo, certo? Ou seja, a gente não quer fazer nada que vai contra a vontade de nossos pais. A gente teme desagradar nossos pais com medo, por exemplo, de dele ficar tão triste, tão chateado com a gente e que ele possa deixar de nos amar. É assim que é com Deus. É assim que a gente tem que temer Deus. A gente tem que temor a Deus. Então esse significado está relacionado à reverência que a gente tem com Deus. Deus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Não é nosso amigão que a gente pode ficar blasfemando, ficar fazendo piadinha com Deus. Obviamente que com as pessoas que a gente ama, por exemplo, muitas vezes a gente não fica fazendo brincadeira sem graça, né? Principalmente com nossos pais. A gente não fica fazendo brincadeira que a gente faz muitas vezes com nossos amigos. A gente não faz esse tipo de brincadeira com nossos pais. Porque a gente tem temor, a gente tem receio que eles se machuquem, né? Que eles se chateiem com nossas atitudes, por exemplo. Tá certo? Então essa diferença básica entre temor e temor. Ou seja, a gente tem que ter reverência por Deus. Além do fato da gente ter que ter um amor profundo por Deus, a gente tem que ter também um respeito, uma reverência profunda também por Deus. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Bem, aqui é interessante o seguinte: Deus nos amou primeiro. Deus nos amou muito antes da gente existir. E mais uma vez eu volto naquele exemplo que eu falei dos nossos pais. Muitas vezes quando a gente vai se tornar pai, tem todo um preparativo. Desde o momento que a gente sabe que nossa esposa, ou você que é mulher, descobre que está grávida, você já começa a amar seu filho. Mesmo que ele seja apenas um feto ou um embrião ali, dentro do seu ventre. Então, você já começa a amar aquele filho que nem foi formado sequer ainda, e você já começa a amar ele com todas as suas forças, também com de todo o seu coração. Você começa a conversar com ele e tudo mais. É assim com Deus também, é assim que foi com Deus. Antes mesmo da existência do homem, Deus já amava Adão e Eva. Deus já nos amava muito tempo antes de sequer dos nossos pais terem se conhecido, certo? Ou seja, Ele já sabia de toda a nossa história, porque Deus é nosso Criador. Então, Ele nos ama primeiro. E novamente eu faço essa relação com os nossos pais. Quando a gente se torna pai, a gente acaba realmente aprendendo o que é amar nossos filhos.
Aqui tem um texto interessante de Ellen White que ilustra muito bem essa situação. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus, desejado das nações, página 22. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Desde quando? Desde a eternidade. Deus sempre nos amou e sempre vai nos amar. Até quando? Até a eternidade. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5, versículo 3. Por que a gente tem que ser obediente a Deus? Por que a gente tem que obedecer a Deus? Ou seja, basta que a gente siga os mandamentos de Deus, que já é o suficiente para dizer que nós amamos Deus? Não. Não, porque Deus realmente conhece o nosso coração. Deus sabe o quanto que nós o amamos. Ou seja, e quanto mais a gente ama Deus, mais a gente guarda os seus mandamentos. Quanto mais a gente ama Deus, mais a gente é obediente, mais a gente obedece os seus mandamentos, porque a gente não quer desagradá-lo. Então essa é a questão da reverência, do temor de Deus. E Deus insiste nessa questão. No livro de Deuteronômio em si, tem vários versículos que Deus fala ali e diz que a gente deve guardar os seus mandamentos. A gente tem que amá-lo acima de todas as coisas e a gente tem que guardar os seus mandamentos. Deus criou esses mandamentos justamente para nos proteger de todo mal, que só a gente sendo obediente a Deus e nós nos tornamos propriedades de Deus, propriedades de Cristo. Ou seja, se a gente transgride os mandamentos de Deus, a gente acaba se tornando propriedade do inimigo de Deus. Porque é justamente assim. Quem é desobediente aos mandamentos de Deus é pecador. O salário do pecado é a morte eterna. É por isso que a gente deve obedecer aos mandamentos para nossa proteção, para que a gente possa ser digno de viver eternamente ao lado de Deus, quando Jesus vier nos buscar. É interessante aqui, porque é que nossos pais sempre estão proibindo a gente de fazer as coisas. Minha mãe, por exemplo, era super protetora. Mas depois que eu cresci, depois que eu me tornei adulto, eu fui entendendo, na verdade, ela era muito super protetora, justamente porque ela não queria que nada de mal acontecesse conosco. E assim é com Deus também. Ele não quer que nada de mal aconteça conosco. Deus se compadece, por exemplo, de nossas tristezas, de nossas dores. Então, os mandamentos foram criados justamente para nossa proteção, para que nós possamos ser obedientes a Deus e mostrar para todos os anjos que estão no céu, para os anjos caídos, que nós somos propriedades de Deus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 12, tem uma passagem que um dos mestres da lei vai lá e questiona Jesus, perguntando para ele qual que é o maior mandamento. E Jesus responde: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, no versículo 28 até 30. Aqui, Jesus vai justamente no verso áureo, em Deuteronômio. Ele cita justamente Deuteronômio 6. Ou seja, o maior mandamento é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É esse o maior mandamento que Jesus coloca. E também amar ao próximo como a ti mesmo. O que é que a gente tem que entender da lição dessa semana? Que Deus é amor e que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. A gente tem que ter o amor absoluto de Deus.
Aí, mas você pode se perguntar assim: ah, mas eu não sinto esse amor por Deus. Por quê? É difícil amar alguém que a gente não conhece, a gente não consegue ver e tudo mais. E eu digo para você, se você não conhece Deus, então vai conhecer. Como é que a gente pode conhecer Deus então? Estudando a Bíblia. Vá passar tempo com Deus. E como é que a gente passa tempo com Deus? Orando, conversando com Deus. Em qualquer lugar que você esteja, converse com Deus. Muitas vezes a gente conversa com Deus quando a gente está num momento de aflição, de angústia, com algum problema, né? Mas Deus não é só isso. Deus não é só o nosso Salvador. A gente tem que lembrar que Deus é também o nosso Senhor. Então, assim, se você está dirigindo, vá conversando com Deus, que Ele está ali do teu lado. Converse com Ele. Você está na fila de um banco, converse com Deus. Converse. E aprenda a escutar, porque Deus fala conosco. O desafio dessa semana é que nós possamos passar mais tempo com Deus, conversando com Deus, estudando a Bíblia. Só Deus mesmo para mudar o nosso coração. Só Deus mesmo para quebrantar o nosso coração, para fazer de nós um vaso novo. Então sempre a gente tem que colocar isso na nossa vida. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Pense nisso durante a semana, reflita, converse mais com Deus, passe mais tempo com Deus. Eu gostaria mais uma vez de orar com vocês. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor sempre derrame sobre nós o Espírito Santo, para que cada vez mais possamos ter entendimento da Tua mensagem. Querido e grandioso Deus, um pedido especial. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor faça de nós um vaso novo, que nós possamos ser pessoas melhores para Ti, Senhor. E o Senhor coloque no nosso coração o amor que nós devemos ter por Ti, Senhor. Que nós possamos guardar todos os Teus mandamentos. Que nós possamos ser pessoas obedientes a Ti, Senhor. Que nós possamos fazer somente coisas que lhe agradem, Senhor. As coisas que sejam da Tua vontade. E exclusivamente da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa nos desviar dos caminhos do mal, Senhor. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo para que nós possamos seguir o Teu caminho, o caminho que leva a Ti, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor esteja conosco durante o restante dessa semana. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Por todas essas coisas, Senhor, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa foi a lição da semana. Te agradeço pela presença de todos vocês. Que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima semana. Um forte abraço.